Boa noite. No ar, mais um programa Ponto a Ponto, podcast do programa Ponto a Ponto. E hoje eu estou recebendo uma advogada que partiu para o caminho do lado empresarial, mas na profissão dela. E ela vai explicar para a gente de onde nasceu essa coisa de veio empresarial, de empreendedorismo. Estou conversando hoje, recebendo aqui no estúdio do RHM, com a doutora Roberta Bragança Zorboli Bravin. Boa noite, doutora. Boa noite, Toninho. Obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui para contar um pouquinho para vocês da minha trajetória e também do que eu faço, do meu dia a dia, da minha paixão. Começou advogada. Virou empresária, empreendedora. Onde surgiu isso? Exatamente. Como? Bom, eu tenho 23 anos de advogada, formada aqui em Cachoeiro. Nasci aqui em Cachoeiro, minha família é de Cachoeiro. Mas eu não comecei aqui, não. Fui para o Rio de Janeiro, trabalhei lá em alguns escritórios. Depois voltei e trabalhei em alguns escritórios como associada em Cachoeiro também. Depois de 15 anos nessa carreira, eu fui mãe e o meu segundo filho não me permitiu conciliar a visão da advogada associada com a maternidade. Era muito difícil. E aí eu falei, eu não tenho um plano B. Se eu quiser continuar, vai ter que ser na minha profissão. E foi ali que eu decidi empreender na advocacia. Então eu comecei numa sala emprestada, de um escritório de um colega amigo. Ali atendia as pessoas que me procuravam, os clientes que me procuravam, mas o negócio foi ficando sério. E aí eu entendi que essa realmente era a minha vocação, só que fazer tudo isso aos 37 anos, com 2 filhos, família, não era fácil. Então eu tinha que, de alguma forma, me destacar aqui na cidade. Já existiam, na época, grandes escritórios. Então, como que eu ia me destacar? Eu resolvi ir por um lado que até então eu não tinha muito conhecimento de outros advogados aqui nessa região. Isso há 7 anos atrás. Foi quando eu decidi que, além da assessoria jurídica, nosso escritório também seria uma consultoria jurídica. Então, o nosso principal objetivo é ajudar o empresário a prevenir problemas. Então, a gente está acompanhando o dia a dia dele, a rotina da empresa dele, para ajudar ele na tomada de decisão. O empresário é muito sozinho, né? Ele tem amigos empresários que compartilham com ele situações do dia a dia, mas o que a gente vai fazer de verdade? Então, o nosso escritório vem para dar esse apoio, dar esse suporte. Você diz que nasceu em Cachoeiro, mas eu estou vendo aqui pelo seu sobrenome, Zorboli é castelense. Exatamente. Bravin, que é do seu marido, é da região de Castelo para cima até Conceição do Castelo. É isso aí. O veio empreendedorismo, o pessoal de Castelo, eu gosto muito de citar, o povo para empreender. É verdade. O empreendedorismo está no sangue do castelense. Basta você ver em Cachoeiro quantas empresas, né? Quantas empresas são de castelenses. Exatamente. E em Castelo também tem um polo industrial muito grande. A renda per capita de Castelo é quase o dobro da de Cachoeiro. Exatamente. Pelo número de pessoas, né, a renda per capita lá é muito grande. Eu acho, Toninho, que a veia empreendedora, ela veio um pouco da genética. A gente tem que dar crédito, né? Sim, família do meu certeza. pai, realmente uma família muito empreendedora. Mas veio um pouco também da necessidade. Eu precisava de uma atividade que eu conseguisse conciliar a maternidade, que era a minha prioridade naquele momento, com um bebê de 3 meses, e a minha atividade. Então, acho que essa necessidade me fez abrir os olhos para o empreendedorismo. Mas quando eu comecei, sinceramente, eu não tinha muito essa visão, não. Era fazer o que aparecia, era estar ali disponível para atender. Depois, com o tempo, você entende que é necessário você profissionalizar o seu negócio. Muitos empreendedores começam assim, né? Tem uma habilidade enorme para fazer determinada atividade, faz, mas aí com o tempo ele se sente sobrecarregado, ele se sente amarrado, com vontade de crescer e não sabe como, não sabe quando, para onde.
Então a gente vai tendo a necessidade de profissionalizar. E foi exatamente esse passo a passo que aconteceu comigo. Tem gente que tem um dinheiro, ele pega o dinheiro e empreende, né? Exatamente. E tem gente que empreende sem um centavo. Foi mais ou menos como você Foi começou? mais ou menos isso mesmo. Eu comecei numa sala emprestada de um casal de advogados amigos que me cedeu espaço. E ali a gente começou a atender. Eu acho que o segredo, e é o que eu levo comigo até hoje, é atender aquele cliente como se ele fosse o único. Entregar para ele o seu melhor. Às vezes, no direito, a gente não entrega o que o cliente quer ouvir. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas você falou, o cliente quer ouvir. Entre querer ouvir e precisar ouvir, tem uma diferença grande. E a pergunta que eu te faço, o cliente de hoje está disposto a ouvir o que ele precisa ouvir? Então, Toninho, o empresário hoje, ele não pode perder dinheiro. Ele não admite perder dinheiro. E receber um processo trabalhista, por exemplo, que é a minha área, que é a minha expertise, aparece na hora na frente dele. Perdeu dinheiro. Né? A gente já tem um ranço histórico aí de que a empresa sempre perde na Justiça do Trabalho, de que o empregado sempre tem razão na Justiça do Trabalho. Então, quando ele recebe essa notícia, ele fala, perdi dinheiro. Então, hoje, ele não admite mais essa situação. Hoje ele quer trabalhar com o negócio dele, com a empresa dele, de modo a não perder dinheiro. Ele perde por descuido. Quando ele perde, na maioria das vezes, por não saber como agir. Então, é uma coisa bastante interessante, porque você analisa que o empregado ele conhece todos os seus direitos. Ele já entra na empresa sabendo todos os direitos dele. E o patrão não conhece os direitos dele. Exatamente, Toninho. E aí a gente tem uma pimenta nessa afirmação que você fez. As redes sociais. Hoje, inúmeros perfis de advogados especializados em trabalhadores vão apimentando essa relação. Olha, grava a conversa com seu patrão. Quando for conversar com seu gerente, põe o celular no bolso. Isso é permitido? Nas redes sociais, a gente tem liberdade de expressão, teoricamente. Então, você que é empregador hoje, você precisa estar à frente de tudo isso. Uhum. Então, é necessário ter um suporte para saber lidar com essa situação. Hoje, a gente costuma dizer assim, os direitos básicos do trabalhador, a férias, o 13º, o FGTS, salário pago em dia, isso já é obrigação. Hoje, para você manter um ambiente de trabalho, manter uma equipe, você precisa ter um algo a mais. Isso não é o suficiente. E aí, em busca desse algo a mais, é que o empresário se vê na situação de receber essa informação que ele às vezes não quer, mas ele precisa ouvir. Comunicação e relacionamento entre empregado e patrão. Às vezes, excessos dos dois lados. O patrão faz uma festa na casa dele, leva o empregado se acha amigo do patrão. Exatamente. Aí na hora que vai mandar embora, o cara se sente traído pelo amigo. É mais ou menos... Isso acontece? Muito. É muito frequente. A gente não pode misturar os papéis, né, Toninho? Você falou sobre uma palavra que hoje é chave no mercado de trabalho. Comunicação. A gente nunca vai deixar de polarizar isso. Existem dois lados. O lado do empregador, que tem obrigações, e todo mundo sabe muito bem quais são, mas também tem direitos, que muitas vezes eles não conhecem, ou não sabem como exigir esses direitos. E do outro lado, a gente tem o empregado, que também tem obrigações a cumprir, não são só direitos. Então, a gente precisa equalizar isso na comunicação. Quando você mistura esses papéis, e mistura como? Empregado amigo, empregado parente, empregado muito próximo, você começa a ter uma dificuldade nessa comunicação. E aí os papéis vão se misturando. Tem uma frase do ex-presidente Tancredo Neves, quando ele era governador de Minas, que na realidade acho que a frase não é nem dele, acho que é do ex-governador também de Minas, o Magalhães Pinto, que foi dono do antigo Banco Nacional, em que dizia o seguinte: nunca
coloque em cargo de confiança quem você não pode mandar embora. Essa é uma máxima do mercado de trabalho. É uma máxima do mercado de trabalho também, Exatamente. não era só na política. Não contrate quem você não consegue demitir. E além disso, né, não mantenha as pessoas nas quais você não vai poder desligar. O que o empresário precisa entender hoje, Toninho, é que a empresa dele é o CNPJ e ele é o CPF. Tem empregado até hoje que paga a conta de água, luz, cabeleireiro da mulher com cartão da empresa, né? Olha só, isso é inconcebível. A gente tem que diferenciar isso, separar esses papéis. E a empresa, ela precisa estar acima de muitas coisas. Porque senão ela não se sustenta, né? Ela não se sustenta. Não tem como você sustentar uma empresa com esse monte de cabide pendurado nela. Hoje o mercado está mais competitivo, a margem de lucro está cada vez menor, então você não pode errar. E suas obrigações cada vez maiores, né? Maiores. O governo, seu sócio majoritário, exatamente, né? Ele é sócio só dos lucros, ele não quer saber do seu prejuízo. O problema é seu. O problema é seu. E você não pode errar. Você não pode errar. Então, quando você monta uma equipe, você tem que começar a trabalhar essa equipe desde o momento da contratação de uma forma correta, adequada, com uma comunicação assertiva, estabelecendo regras claras, transparentes. Eu costumo dizer que hoje o empresário ele precisa entender que ele tem que aplicar uma cultura de uma certa intolerância. A gente não pode tolerar mais tudo. A gente não pode ser refém. A gente precisa estabelecer as regras. Até aqui vai o empregado, dali para frente é o empregador. E vice-versa. Dentro de um processo empresarial de uma empresa pequena, média ou grande, o que é mais importante? Eu acho que as duas são importantes, claro, cada uma dentro da sua, mas o tamanho de cada uma dentro do processo. A contabilidade e uma assessoria jurídica. Como é que isso funciona? Porque a gente sempre ouviu dizer que uma boa empresa precisa de um bom contador. O contador quebra uma empresa e o contador faz uma empresa evoluir. Isso é verdade. Você está me contando aqui, o processo jurídico tem o mesmo papel? Exatamente, Toninho. Hoje, o que acontece? O contador é o melhor amigo do empresário. O dia a dia da empresa é partilhado diretamente com o contador. Ele se aproxima, ele sabe as fraquezas que a empresa tem, ele sabe os pontos frágeis dessa relação, especialmente da relação de trabalho, as dificuldades do empregador de pagar os impostos. Então, o contador acaba sendo o seu melhor amigo. Só que ele não é tudo. E a legislação, depois da pandemia, Toninho, principalmente a trabalhista, sofreu uma alteração gigantesca. O volume de informação, a atualização da legislação trabalhista, o contador não consegue acompanhar. Ou ele acompanha a contabilidade, ou ele acompanha o mundo jurídico. Então eu digo que são dois parceiros que, na verdade, são os dois braços da empresa hoje. Uma boa assessoria contábil vai te ajudar a diminuir impostos, tributar da forma correta, entregar os documentos no prazo correto, mas uma boa assessoria jurídica vai evitar os problemas com fornecedores, com clientes, com equipe. Você não precisa ter o jurídico dentro da sua empresa. Não, de forma nenhuma. Você precisa ter um escritório que te apoie e que te dê esse suporte. E a gente tem várias formas de trabalhar essa assessoria jurídica. Existem assessorias jurídicas especializadas em processos. Eu só faço processo. Chegou o processo, eu resolvo o processo. E existe a assessoria jurídica que trabalha o preventivo. Esse processo nasceu, qual a causa dele dentro da empresa? Vamos tratar essa causa? Vamos resolver para a gente não ter outros processos trabalhistas, ou seja de consumo, ou seja de contratos, mas enfim, a gente trabalha as causas. Então esses dois modelos de assessoria jurídica vai ficar de acordo com o perfil do empresário. A gente sabe que tem um empresário que adora uma briga, então ele vai para o processo e briga no processo. Já tem aquele outro que tem um certo receio, não sabe administrar essa apreensão, esse resultado imprevisível de um processo, então ele prefere uma consultoria mais perto. Então, existe também a questão do próprio contador, que falou que é o melhor amigo do empresário, e às vezes esse contador, na ânsia de querer ajudar, lá na frente ele vai acabar atrapalhando. Exato. Ele vai ensinar caminhos aqui,
que lá na frente esses caminhos vão se tornar tortuosos. Não é isso? Exatamente. Existe isso aí. Depois a bomba cai aonde? Chega aqui no Chega jurídico. Chega É no verdade. jurídico. Os contadores, Toninho, o nível também de alteração na legislação, a fome do governo na cobrança dos impostos, também vem sobrecarregando muito a contabilidade. E a contabilidade está se modernizando cada vez mais, porque foi o que você falou, né? As obrigações contábeis e fiscais, elas só aumentam. Então, por esse motivo, hoje, os contadores também estão preferindo direcionar o empresário para uma assessoria jurídica. Os próprios contadores Os já próprios têm essa contadores já têm essa visão. Olha, você está com um problema nessa área, procura um departamento jurídico. Até porque tem muitos contadores hoje que também são formados em direito. Tem escritório de Exatamente. contabilidade, mas são formados em direito. É, Ou se ele não exatamente. exerce o direito, mas pelo menos eles Noções. eles são bacharéis, por exemplo. Exatamente, tem noções. Tem noções. Exato. Agora, por exemplo, o contador, além das obrigações contábeis dele, ele consegue acompanhar o entendimento dos julgados, como o tribunal está julgando determinadas situações, se é cabível ou não uma justa causa nesse caso, qual a penalidade mais devida nessa situação, ele não consegue. Então, por isso, ele direciona para um departamento jurídico. Então, eu falo que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, Né? a fim de proporcionar para a empresa uma maior segurança. Até porque você pode estar fazendo um trabalho jurídico para uma determinada empresa e precisar de apontar um contador. Exato. E um Isso é contador, muito amanhã ou comum. depois, vai acabar indicando um jurídico, um advogado para auxiliar. Isso é muito São comum. parceiros. Exatamente. São Parceiros de negócios. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte. É questão hoje está muito na moda. Contrato de trabalho Sim. entre a empresa e o empregado, o patrão quer fugir de encargos sociais, contrata o funcionário, terceiriza serviços. Como é que isso faz e até onde isso é bom para o empregado, bom para a empresa, ruim para os dois ou bom para um e ruim para o outro? Então, eu costumo dizer aquela outra máxima, Toninho. O que foi combinado não sai caro. Então, essa é a base da relação de trabalho. A relação de trabalho, e aqui eu não estou falando de emprego, eu estou falando do trabalho em si, como um gênero, né? Ela tem que ser combinada. O que você combina tem que ser cumprido. Então, qual a necessidade da empresa nesse momento? Nós vamos contratar um profissional para uma função que pode ser terceirizada? O que significa isso na prática? Não tem necessidade de subordinação, fiscalização. Não tem necessidade de cumprimento de horários. Não tem a necessidade de estar presente fisicamente dentro da empresa. E a gente pode terceirizar essa atividade. Então, é possível terceirizar por meio de um contrato de prestação de serviços, onde a gente vai combinar as condições dessa contratação. Então, é muito importante, especialmente essa de prestação de serviço, que seja escrita, para que a empresa tenha segurança e o contratado também. Ele tem que abrir uma empresa, ele tem que abrir um CNPJ. Exatamente. O ideal é que seja uma prestação de serviço por meio de pessoa jurídica. Porque se não for uma pessoa física, ele dá direito a ele questionar depois. Exatamente. Dá direito. Uma das principais pontos que a Justiça do Trabalho questiona esse contrato é quando ele não acontece por meio de uma PJ, de uma pessoa jurídica. Então, você contrata como PJ, mas o contrato tem um CPF. Se você quiser questionar lá na frente seus direitos trabalhistas, aí deixou de ser na Justiça do Trabalho para ser na Vara Civil. Exatamente. São empresas contratantes que, por algum momento, tiveram problema no contrato. Então, vão ser resolvidos na esfera contratual, lá na esfera civil. Agora, não. Se você contrata uma determinada atividade e essa atividade tem a necessidade de horário, cumprimento de regras, tem que obedecer todo um protocolo interno da empresa, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, tem que ser ele, na pessoalidade dele, a gente está diante de um empregado. Mas isso existe. Existe. Existe o cara que é PJ e trabalha dentro da empresa cumprindo ordens. É aonde a gente tem o problema jurídico, o passivo trabalhista que a gente chama, né? Às vezes o empresário não entende essa diferença.
Aí vem o apoio e o suporte de uma consultoria jurídica para direcionar ele. Olha, você quer contratar nessa modalidade? Existe, Toninho, pontos positivos e negativos nas duas relações. A relação hoje entre pessoas jurídicas, ela é favorável porque, na maioria das vezes, cada um responde pelos seus impostos, então a contratante consegue pagar um valor melhor para o contratado. Então, os dois ganham financeiramente. Em contrapartida, não tem o suporte, o apoio que um CLT tem. Férias, 13º, fundo de garantia. Então, também tem pontos negativos. No outro lado, a gente tem o empregado subordinado, com horário para cumprir, ordens para obedecer, gerente para atender, e não tem a flexibilidade de uma pessoa jurídica. Então, ele tem direitos e obrigações, então a gente tem que pesar isso, o que vai atender e trazer melhor segurança para a empresa nesse momento. Estamos vivendo um momento que é muito simples você entrar numa empresa e ver lá, precisa de funcionários. Muito. Tudo quanto é loja que você entra, empresa que você entra, tudo quanto é empresário, comerciante que você conversa, ele está buscando funcionário e diz que a empresa dele não pode crescer porque não tem mão de obra, aí vem a palavrinha mágica, qualificada. É isso mesmo. A falta de mão de obra qualificada e a mão de obra não qualificada, eu vejo que tem uma relação, porque as pessoas às vezes não querem aprender porque está ganhando pouco, o salário mínimo. Aí o cara prefere buscar o apoio do governo, né? Buscar o suporte, o suporte Bolsa do Família. governo, Bolsa Família. É Até isso aí. como isso está impactando? A gente tem, assim, hoje o mercado de trabalho está muito aquecido, Toninho, né? As empresas querem crescer, isso é notório, e não conseguem por falta de braços. Braços, literalmente, né? Então, hoje, qual o desafio do empresário? Manter a equipe que ele tem, que ele construiu, né? Então, esse já é um desafio. E, além disso, escolher as melhores pessoas no mercado para trazer. Então, a gente tem a dança das cadeiras, um pegando empregado do outro, isso está muito comum, né? E a manutenção desses vínculos dentro da empresa dele. A falta de qualificação é um dificultador. A vontade de empreender e não obedecer regras internas é outro dificultador. Então, costumo dizer para você, eu digo geralmente que a gente está indo por um caminho que a terceirização é inevitável, tá? A gente está indo por um caminho em que vai ser necessário atualizar a legislação para a contratação de pessoas jurídicas, porque as pessoas não querem mais esses vínculos trabalhistas que amarram, que engessam essa relação. Prefere vender o churrasquinho. Aonde ele vai a hora que ele quer, o dia que ele quer. Se ele estiver bem, se ele não estiver bem, ele fica deitado, ele assiste a TV, vem assistir o nosso podcast. Aí ele se apresenta como desempregado, ganha o Bolsa Família. O básico da família dele está garantido. E vai viver de bico. O resto, o que aparecer. Exatamente. Aí, em contrapartida, a gente tem os empreendedores que querem crescer e não conseguem essa mão de obra. Então, eles vão precisar terceirizar. Mas até... Eu estou falando isso aí da pessoa com pouca qualificação. Mas nos qualificados também tem essa situação. O cara que ele é qualificado, fala, para, eu vou ser empregado para quê se eu posso desenvolver? Exatamente. É o caso da doutora Roberta, né? Exatamente. A gente tem hoje um nível de qualificação e quando você se desponta um pouco no mercado, a primeira coisa que você tem é a vontade de empreender. Então, a sua empresa precisa gerar um atrativo para reter essa mão de obra lá. E aí hoje a gente fala de gratificações, premiações, participação nos resultados. Hoje, a maioria das empresas que querem manter um grupo acima de 20, 30 colaboradores já pensam num plano de cargos e salários. Não tem como você estruturar isso para reter esse pessoal se você não oferecer um benefício. Então, são esses benefícios que são os atrativos para reter essa mão de obra hoje.
Tá, uma outra coisa que eu gostaria aqui. É como o governo agora está tendo a proposta, né, de isentar do imposto de renda, do pagamento do imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais por mês. Isso. Só que eu chamo isso de Lei Robin Hood. Eu chamo isso de Lei Robin Hood. Por quê? Você vai tirar do rico para dar para o pobre. Tá? Porque o que o governo quer é isso. E fazer política em cima disso, que o pessoal não percebeu ainda o golpe do governo. Exatamente. O golpe do governo. Porque a partir do momento que ele pega 5 mil, você não vai pagar imposto de renda até 5 mil reais, você está falando em 70% da população brasileira. Opa, peraí. Politicamente isso é um achado. Né? Começou com o Bolsa Família, agora ele vem com o imposto de renda. Exatamente. Mas ele quer taxar as grandes fortunas, que eu não acho errado. Mas eu acho que do jeito que está sendo cobrado, o governo quer, o que ele quer fazer é que eu vejo de forma assim que pode causar um certo problema no futuro. Esse mínimo para cobrança de IR, Toninho, gera um outro problema. Né? Além desse que você disse, que é uma política nacional improdutiva, onde a gente não vê retorno, as pessoas não gostam de pagar imposto porque elas não veem retorno. Sim. Né? Se você tivesse o serviço e não precisasse de um plano de saúde privado, de coisas, escola privada, seria ótimo, todo mundo pagaria, mas não é o nosso caso. Agora vamos lá. Olha o problema que isso acarreta dentro dos contratos de trabalho. E as pessoas que ganham mais de 5 mil reais, elas vão querer esse salário todo dentro do contra-cheque? É claro que não. Porque senão vão passar a ter o imposto retido direto na fonte. E aí já fica parte do governo. A gente começa com um outro problema. Eu não quero crescer. Acima de 5 mil, eu prefiro CPJ. Então você... E aí vai quebrar quem? O INSS. Exatamente. Então é uma política que eles olham apenas de um lado, que óbvio, o que beneficia eles. Mas por outro lado, a gente tem uma série de problemas para administrar. Muitos empresários chegam para mim e falam: Roberta, pago 6 mil, 7 mil, 8 mil para o meu vendedor, para o meu comissionado, mas ele não quer esse valor todo no contra-cheque para não ter imposto de renda retido. Como é que eu faço? Mas como é que você vai confiar no empregado que ele pede para botar 3 mil só na carteira, ou 4 mil, recebe por fora, depois sai da empresa e bota o patrão na justiça? Exatamente. E não falta é advogado para incentivar. Exatamente. Ensina, inclusive, como que faz para poder colher provas sobre isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o empresário ele precisa estabelecer regras. E tem algumas coisas, Toninho, que a gente não consegue mudar. Então, a gente precisa administrar. Eu costumo dizer isso. Essa questão da legislação, do que está acima de nós, no país que a gente vive, a gente tem que administrar. Te contar uma história que eu não vou falar nome, é claro, né? Não, a gente não conta o santo, só conta o milagre. Milagre, né? Estava num determinado lugar, tomando um vinho aí, e lá tinha um pessoal do granito. E o cara falando lá com muito entusiasmo: pô, funcionário meu, da minha propriedade, fulanos, os caras, mais de um, mais de dois, sei lá, pediram para eu mandar eles embora. Olha bem, ele está orientado, tá? Mandar eles embora para que eles possam receber o fundo de garantia, para que eles possam receber auxílio-desemprego e que depois e vai continuar trabalhando, e continuar trabalhando, ganhando por fora. E depois ele recebeu o Bolsa Família. Olha bem, na mesa que estava comigo, tinha um advogado, um amigo nosso, um advogado, e ele ficou assim, se levantou, pediu a palavra, falou: não tem nada a ver com a conversa não, vocês estão falando alto aí, todo mundo já tinha tomado algumas, né? Aí pegou e falou assim: olha, aí ele contou, aí o cara ficou assim, olhando para a cara dele, falou assim: cara, eu ia fazer isso amanhã. Ainda bem. Ele ouviu, ele falou, ele falou assim: eu ia fazer, eu ia ajudar. Não, Você não estava ajudando não, meu amigo. Não. Você estava se ferrando. Se enrascando. E a prova contra você. Exatamente. Isso é muito comum, tá, Toninho? É muito comum. O patrão quer ser bonzinho. O patrão querer ajudar o empregado. Exatamente isso. Só que quando o empregado sai da empresa e passa por alguma dificuldade, está comprovado. Estatisticamente, 80% dos processos trabalhistas nascem na demissão.
Sim. Já foi Sim, comprovado. sim, sim. Uhum. E aí, essa demissão, ela acontece de uma forma errada, com palavras impróprias, às vezes deixando um certo tipo de constrangimento, alguma coisinha que ficou mal resolvida, e ali nasce o processo trabalhista, o desejo do processo trabalhista. Só que muitas vezes eu atendo empresários que falam assim para mim, Roberta, esse reclamante aqui foi o que eu mais ajudei na empresa. Uhum. Foi o que eu mais cedi, foi o que mais eu abri mão das regras para ajudar, para beneficiar. Foi o que eu botei comida dentro da casa dele quando ele não tinha, o que eu comprei remédio para o filho quando não tinha. Então, o que acontece? Essa gratidão ela é momentânea. Para você não fazer, não passar por esse tipo de situação, faça a sua obrigação. Sim. Faça o que você é obrigado a fazer. Se puder fazer a mais, que faça, mas faça o que é obrigado a fazer. E não deixe que o coração domine a sua razão. Eu ouvi isso do empresário, que já não está entre nós mais, que é o seu Camilo Cola. Uhum. Você não tem obrigação nenhuma a mais com o empregado, a não ser pagar o salário dele. O que está no contrato. Exatamente. E ele te entregar os horários. Eu fui brincar com ele aquela história que você tinha que entrar 3 minutos antes das 7 e sair 3 minutos depois das 5. Ele falou assim, é o tempo que ele tem de botar a bunda na cadeira. E de tirar a bunda da cadeira. Pois é, um grande empresário, né? Olha o tamanho. Exatamente. Ele construiu um império, dentro do ramo do transporte. E é isso mesmo. O empregado ele precisa entender que ali ele está diante de uma pessoa que tem obrigações e que precisa atender essas obrigações. Doutora, no seu escritório hoje são 11 pessoas, né? 11. 11 pessoas. Aí vamos falar um pouquinho, porque você trabalha lá com direito contratual, direito trabalhista empresarial, recuperação de crédito e cobrança, planejamento patrimonial, a pessoa tem gente que nem sabe o que é isso, revisão de contratos bancários, vou conversar depois sobre isso, tá? Planejamento previdenciário, ó a mão, ó, e direitos trabalhistas e me conta um pouquinho dessa história de cada. Não é passando por causa do tempo, é curto, mas dá para fazer uma. Sim. Bom, o nosso objetivo foi abraçar a empresa, Toninho, de uma forma geral. Então, como que a gente abraça essa empresa? A gente abraça ela ajudando a questão dos contratos, né? Então, as relações que ela tem com fornecedores, com clientes, precisam ser documentadas para trazer segurança para ela. Então, a gente faz o direito dos contratos para isso. Além disso, a gente faz a recuperação de crédito. Inadimplência hoje é um vilão para muitas empresas que já entregaram suas mercadorias, mas não colocaram o dinheiro no caixa. Então, a gente ajuda os empresários a recuperar esse dinheiro aparentemente perdido no negócio. Além disso, a gente tem o apoio e o suporte trabalhista na visão do empresário, do empregador. O que o empregador precisa fazer nesse dilema? E aí, essas são as funções básicas. Quando a gente vem para a área previdenciária, a gente oferece um serviço de planejamento previdenciário. O que é isso? Como eu vou me aposentar? Quanto eu tenho que contribuir? Seja com o INSS, seja com uma previdência privada. Eu posso fazer um planejamento para a minha vida daqui 20 anos, quando eu me aposentar? Claro que pode. A gente pode te ajudar. Hoje a gente tem ferramentas que vão, software, sistemas, que vão trazer a análise do que você já contribuiu e o quanto você precisa ainda contribuir para atender as regras atuais da Previdência e se aposentar. Esse é o planejamento previdenciário. Quando a gente fala do planejamento patrimonial, o que é mais comum? O empresário vai comprando, vai adquirindo, vai pegando o lucro da empresa, compra uma casa ali, um terreno ali, uma propriedade aqui, um carro aqui, e vai colocando e vai trazendo. Como organizar isso para ter uma gestão desse patrimônio da forma correta? Com menos impostos, regularizando os documentos, escrituras. Além disso, como eu vou passar esse patrimônio para os meus filhos? Os meus filhos serão meus sucessores na empresa ou não? Então, planejamento patrimonial, ele fala muito sobre isso, como eu vou planejar o meu patrimônio, inclusive a minha empresa, para os meus sucessores,
né? E a recuperação de crédito tributário são situações que a gente vai observar se a empresa recolheu algum tributo de forma indevida e pedir a restituição. Então, a gente dá esse apoio para a empresa num todo. Não, mas tem uma aqui que eu quero 2 minutinhos para falar isso para mim, que depois nós vamos entrar no tal do BNI, que eu quero entender isso aqui, para a gente não fechar o programa sem falar do BNI, que é a revisão de contratos bancários. O banco, claro, você só vê falar em banco bilionário, lucros estratosféricos e todo mundo enrolado com o banco. Verdade. O empresário, ele procura o banco... Pessoa física também, né? Sim, para fazer uma captação de capital de giro, na maioria das vezes. Ele quer comprar, ele quer investir, ele não tem o capital suficiente, então ele se socorre ao banco por isso. O banco, já sabendo desse cenário, oferece cláusulas minúsculas ali, com taxa de juros, às vezes, 2, 3 vezes, superior ao que o Banco Central, por exemplo, determina para aquele período. Além disso, coloca uma taxinha embutida, colocam uma outra tarifa, enfim, esse contrato vem recheado, às vezes, de irregularidades. Então, o que a gente faz? O empresário pega o capital, na hora ele empreende, mas na hora de pagar, a corda aperta e ele não consegue. Qual o nosso papel? Renegociar com o banco, dentro de cláusulas legais, com taxa de juros autorizadas pelo Banco Central, tirando toda essa gordura que o banco colocou ali no meio para fazer algo legítimo, legal. E se não for possível, a gente busca o judiciário para nos ajudar a revisar essas cláusulas, trazendo o débito para um valor real, não aqueles juros em cima de juros sobre juros em cima de juros. Quando tem essa negociação, é viável que deixe de pagar enquanto não se resolva? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente analisa. Tem situações que a gente não recomenda parar de pagar, até porque às vezes o bem dado em garantia é a própria empresa. Então tem situações que é prudente permanecer pagando, ou pelo menos depositando em juízo. Outras já pode parar de pagar porque o contrato não tem uma garantia que comprometa a atividade da empresa. Então, cada caso é um caso. O banco se arma de tudo. Exatamente. Ele tem jurídico. É verdade, um excelente jurídico para amarrar a pessoa e, se ela não abrir os olhos, afundar, né? Então é isso tudo que a gente precisa. Toma até o cachorrinho dele. Verdade. Doutora, me fala um pouquinho de tal de BNI. Estamos na moda agora, tem 4 anos, parece que nós temos BNI em Cachoeiro. O que é o BNI e como ele funciona? BNI é uma sigla de banco, né? Mas não tem nada de banco. A gente tem uma rede, o BNI é uma rede estruturada de network, onde a gente oferece referências de qualidade. E não é qualquer referência, não é uma simples indicação. Então, o BNI, na verdade, é uma metodologia em que a gente pratica o network, o relacionamento comercial. Empresários se reúnem semanalmente para prestar contas de como foi a colaboração entre si ali naquela equipe. Né? O network, quer dizer, é um business internacional. Exatamente. Relacionamento internacional. Exatamente. Business Network internacional. É uma rede de apoio, de suporte. A gente costuma falar internamente que é o nosso departamento comercial. São dezenas de vendedores que nós construímos com esse relacionamento. Semanalmente a gente se encontra, então a gente cria vínculos. E esses vínculos vão gerando referências, vão gerando oportunidades de negócios. E esses negócios são abrigados pelos participantes desse grupo. É o famoso conhecimento versus relacionamento. Exatamente. Quando a gente se relaciona, a gente tem uma equação lá, Toninho, vou te contar um segredo. Essa equação funciona muito bem no mundo dos negócios, mas pouca gente pratica. No primeiro momento, a gente tem o V, a visibilidade. Você tem que ser visto para você ser lembrado. A visibilidade vai te trazendo uma convivência com esse relacionamento, e aí você passa a ter a credibilidade. E aí, com isso, você é uma pessoa credível, sua empresa é credível no mundo dos negócios. Visibilidade mais credibilidade vai gerar rentabilidade. Negócios. Então é VCR. Visibilidade com credibilidade gerando resultados. Então essa é a nossa prática, é o que a gente faz, é isso que o BNI proporciona.
E você se reúne às quintas-feiras. Quintas-feiras. Qual o movimento disso? Os empresários, comerciantes, pessoas físicas também podem participar? Como é que é isso? São empresários, pessoas físicas ou jurídicas que têm uma determinada atividade regulamentada, tá? E que são empreendedores. São aqueles que conseguem decidir sobre o negócio. Porque eu vou te gerar uma indicação, uma referência. E essa referência precisa ser tratada com o máximo de qualidade possível. Então, não pode ser qualquer um. Você tem que ter o poder de negociação, poder de atendimento, agilidade no retorno, para conseguir construir o seu VCR, né, da forma correta. Então, são comerciantes, profissionais autônomos, empresários. Hoje o BNI aqui em Cachoeiro, que a gente tem a equipe BNI Rochedo e a equipe BNI Emoções, abrigam empresários do sul do estado. Temos membros de Marataízes, temos membros de Itapemirim, Vargem Alta, Cachoeiro, que já se reúnem e geram essas oportunidades. Isso tem dado resultado? Muitos resultados. A equipe do BNI Rochedo, nós fizemos 3 anos agora, recentemente. BNI Rochedo, o que é o... O outro é o BNI Emoções. O BNI Rochedo, nós somos uma equipe que nos reunimos às quintas-feiras, 6h30 da manhã. Hoje nós estamos em 34 empresários, que se reúnem semanalmente. E a equipe BNI Emoções se reúnem às quintas-feiras, mas no horário do almoço. O network dele acontece durante o horário de almoço. E também é uma equipe com mais 30 membros. Então, hoje aqui no sul do estado, somos mais de 60 pessoas trabalhando essa metodologia e gerando essas referências. E vocês estão... É muito fechado dentro do processo de vocês para as empresas. Vocês conseguem visualizar, por exemplo, a carência, as necessidades da região do sul do estado como um todo. Não só o lado empresarial, mas o desenvolvimento da região. A gente tem um trabalho de conhecimento, a gente oportuniza conhecimento para os empresários. O BNI tem uma plataforma que chama BNI Business Builder. Ali a gente tem uma universidade. Cursos de liderança, gestão, organização interna, planejamento, tudo voltado para ajudar o empresário a empreender. Além do conhecimento que a gente gera as oportunidades de negócio do relacionamento, né? E ela não é fechada. A única exigência é que nós só recebemos um membro de cada especialidade. Então, por exemplo, dentro do BNI Rochedo, eu sou a advogada trabalhista, então não haverá outra advogada trabalhista, mas haverá advogado tributarista, advogado civilista, advogado empresarial, mas trabalhista já é uma cadeira única. Até porque, se o grupo vai referenciar aquela pessoa, a gente não aceita concorrência, né? Uhum. Então, esse é um dos nossos pilares. O critério fechado é porque é uma cadeira para cada especialidade. Preenchida, não pode ter outro concorrente. Doutora, obrigado. Foi um prazer. Gente, o programa Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Nós retornamos na próxima terça-feira e eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença da doutora Roberta Bragança Zorboli Bravin, que além de advogada, ela é empresária e empreendedora. Voltamos na próxima terça-feira, gente.